Olá, pessoal! Aqui é a professora Simona. Espero que todos estejam bem quietinhos dentro de casa, tomando todos os cuidados necessários para que possamos estar juntinhos em breve. O objetivo da nossa primeira videoaula é esclarecer possíveis dúvidas que possam surgir no decorrer da execução das atividades propostas no livro de português. Então, veremos os tópicos a seguir: verbo, tempos verbais, a concordância verbal e a concordância do verbo com o sujeito. Temos aqui uma pequena revisão sobre o que é verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Relampejou e choveu, fenômeno da natureza. Folhas movendo-se ao vento, ação. O céu ficou escuro, estado. Vamos treinar? Eu leio e vocês respondem: ação, fenômeno ou estado. Chovia muito. Ela era infeliz. Relampejou muito. As crianças sorriam. As crianças morriam. Ventava muito. Maria estava contente. O menino está triste. Correção da atividade. Vamos ver quantas você acertou ou errou? Chovia, verbo chover, verbo de fenômeno. Era, verbo ser, é um verbo de estado. Relampejou, verbo relampejar, é um verbo de fenômeno. Sorriam, verbo sorrir, verbo de ação. Morriam, verbo morrer, é um verbo de ação. Ventava, verbo ventar, é um verbo de fenômeno. Estava, verbo estar, é um verbo de estado. Está, verbo estar, é um verbo de estado. Tempo verbal. Agora falaremos de algo que já falávamos em sala de aula, sobre os verbos da primeira, segunda e terceira conjugação, o final de cada um, onde os da primeira conjugação têm final ar, os da segunda conjugação, final er, os da terceira conjugação, final ir. Vamos relembrar? Os verbos exprimem a ideia de ação, indicando acontecimentos no passado, presente e futuro. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Exemplos: amar, cantar, sonhar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Exemplos: vender, correr, chover. Verbos da terceira conjugação, são verbos terminados em ir. Exemplos: partir, abrir, sorrir. Nesse slide, temos aqui o verbo cantar, que é da primeira conjugação, pois termina em ar. E ele está conjugado aqui nos tempos verbais presente, pretérito, que é a mesma coisa que passado, e futuro. Vamos ler juntos com atenção, lembrando que estamos conjugando e temos os pronomes pessoais, no singular e no plural. Presente: eu canto. Tu cantas. Ele ou ela canta. Nós cantamos. Vós cantais. Eles ou elas cantam. Pretérito, que é a mesma coisa que passado. Eu cantei. Tu cantaste.
Ele ou ela cantou. Nós cantamos. Vós cantastes. Eles ou elas cantaram. Futuro. Eu cantarei. Tu cantarás. Ele ou ela cantará. Nós cantaremos. Vós cantareis. Eles ou elas cantarão. Só para fixar, hein? Quando eu conjugo um verbo no presente, é algo que acontece agora, nesse momento. Quando conjugo um verbo no pretérito, que é o passado, é algo que já aconteceu. Quando eu quero conjugar um verbo no futuro, eu tenho que lembrar que é algo que vai acontecer ainda. Pessoal, nas páginas 64 e 67 até 67 no livro, nós temos atividades, ok? Uma dica importante e que deixa claro que quando penso em verbos no futuro ou no passado, os finais desses verbos às vezes podem confundir. Mas com essa dica, isso não vai mais acontecer. Então, atenção! O uso do an e ão. Quando a palavra indica passado, termina em an. Exemplo, eles pularam ontem na cama elástica. Quando o verbo indica futuro, termina em a, til, o. Exemplo, eles sairão amanhã para passear. Temos atividades nas páginas 70 a 74 no nosso livro, para vocês ficarem feras no assunto. Caprichem, hein? Quando falamos em concordância verbal com o sujeito, devemos lembrar que ao escrevermos uma frase, devemos lê-la, pois aí sim percebemos se soa bem aos ouvidos. Exemplo: elas vai ao passeio. Ouvir essa frase assim dói aos ouvidos, né? Ouçam novamente. Elas vai ao passeio. E é aí que o sujeito deve estar em concordância com o verbo, ou seja, em harmonia com o verbo. Acompanhe esse slide com atenção, pois esse tema é novidade. A concordância do verbo com o sujeito. Tipos de sujeito. O sujeito é um termo essencial da oração, sobre o qual se faz uma declaração e pode ser classificado em vários tipos, de acordo com o núcleo que apresenta. Existem algumas características que fazem com que ele receba diferentes classificações, tais como sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, que ele é determinado, e o sujeito indeterminado. Vamos analisar apenas dois deles. Sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Exemplos: Pedro viajou. Nós aprendemos o alfabeto. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Exemplos: pai e filho viajam juntos todos os anos. Viajamos ele e eu para Cancún. Chegou a hora de treinar. Eu leio e vocês respondem simples ou composto. Os turistas vão à praia todos os dias. Eu e vovô viajamos para o Pantanal. Os tripulantes e o capitão avistaram o iceberg. As árvores frondosas refrescam a pracinha. A turma da quarta série está muito agitada por causa da formatura.
Ao entardecer, Ricardo e Marcos foram jogar futebol na quadra de areia. Resolvendo a atividade, vamos ver quantas você acertou? Os turistas, sujeito simples. Eu e vovô, sujeito composto. Os tripulantes e o capitão, sujeito composto. As árvores, sujeito simples. A turma da quarta série, sujeito simples. Ricardo e Marcos, sujeito composto. O importante é treinar. E nas páginas 68 a 69 tem exercícios sobre isso. Atenção para fazê-los. Gêneros textuais. Nas demais páginas enviadas, temos textos diversos que devem ser lidos com atenção para que todos possam responder às interpretações. A leitura é diversificada. Teremos poemas, HQs, significa história em quadrinhos, artigos de opinião, e vale a pena relembrar cartas ao leitor, que pode ser uma carta pessoal ou uma carta de reclamação, os relatos pessoais, as fábulas, as lendas. Então, mãos à obra. Façam todo dia um pouquinho, mas com muita atenção. Bons estudos! Ah, recadinho importante. É sempre bom estar bem informado e atualizado. Leiam com calma as informações sobre o coronavírus. Esclarecendo. Em isolamento, pessoa que testou positivo para o vírus. Em quarentena, é a pessoa que esteve em contato com alguém que tem o vírus e está aguardando para ver se tem sintomas. Em distanciamento social, é a pessoa que está fazendo a sua parte para reduzir o risco de transmissão. E o distanciamento social é o que nós estamos fazendo e devemos continuar. Somente assim o vírus não se espalhará mais. Conto com vocês. Finalizando. Os temas aqui expostos estão relacionados às atividades enviadas na semana passada e devem ser feitas no decorrer dessa semana. Para a próxima semana, no site do Colégio Paradigma, será postado novas atividades que devem ser impressas ou copiadas no caderno de português e resolvidas. Em caso de dúvidas, mande um e-mail. Professora Mônica, Professora Simona. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.